Umbanda, portais de magia, magia da Umbanda, magia sagrada, magia das imagens, imagens. Vamos ativar essas magias hoje? Vamos entender um pouco dessas imagens? Me segue. Minha mãe, minha raiz, benção maninha! Salve, salve galera! Vamos começar aqui mais uma aula da nossa playlist Portais de Magia, Magia dos Orixás, Umbanda na Prática. E no outro vídeo eu comentei sobre a magia dos espelhos, a magia dos reflexos. E hoje eu quero falar um pouquinho das imagens. Imagem de caboclo, imagem de preto velho, imagem de Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Imagens que reflitam na nossa vida e que estão no nosso cotidiano. Até mesmo uma imagem, por exemplo, de uma árvore, de um retrato, de uma pessoa, e como funciona essa magia. Claro, tudo isso sem profanar o sagrado, sem expor fundamentos internos de uma doutrina ou de uma religião. Tudo dentro da hierarquia, dentro dos juramentos prestados. Nada será revelado que eu não possa falar, pode ter certeza disso. Vamos falar então sobre, primeiro, imagens. Imagem de caboclo, imagem de preto velho, imagem de Jesus Cristo, imagem de marinheiro, imagem de ciganos, imagens. Todas essas imagens, elas devem passar por um ritual consagratório. Se você não consagra essas imagens, você vai ter na realidade uma estátua ali de gesso, de resina, de argila, de madeira, ou do que for feita, até mesmo de papel. Por que de papel? Estou falando de retratos, né? De pinturas, né? Estou falando isso. E vai ser apenas papel, vai ser apenas imagem, se não passar por um ritual consagratório. E aonde que se consagra essas imagens? Olha, dentro da nossa doutrina, todas as imagens devem passar pelo guia espiritual, porque é o guia espiritual que traz o poder divino dos orixás para poder consagrar uma imagem e ativar o portal dela. E a partir de então, essa imagem ela é viva. Aí você me fala assim, Pai Paulo, não frequento nenhum terreiro. Como que eu devo fazer? Você não frequenta, mas você pode ir a um terreiro. Você pode ir a um terreiro e pedir para a entidade chefe daquela casa consagrar aquela imagem para você. Qual que é o problema disso? As pessoas não vão na missa levando objetos, levando imagens para serem beatificadas pela água benta? Isso é um ritual milenar, tá? A modernidade de hoje, assim, a modernidade de hoje nos ajuda muito a levar informações, mas nós também não podemos usar dessa modernidade para quebrar conceitos e estragar todo um fundamento, ok? Agora, se você me fala, olha, não tenho um terreiro, não frequento um terreiro e não tenho como ir num terreiro. Gente, o divino está aberto para todos. O divino, que é o Pai Olorum, que são os sagrados orixás, está aberto para todos. Mesmo para aqueles que estão acamados num hospital, que estão acamados num leito de dor, que não podem ir no terreiro ou que podem ir num templo religioso. O divino, o lado sagrado, está aberto para todos. Mas não basta você somente chegar lá, eu vou consagrar, pronto e acabou. Existe um ritual. Você tem que fazer um preceito no mínimo de 24 horas, se preparar, ativar alguns elementos, e esses elementos devem ser alusivos à imagem e você deve pedir ao Divino Criador para que ele flua, o Criador, flua através desses elementos para que possa ativar aquela imagem. Só que Deus é onisciente, os orixás são oniscientes. Nós não somos oniscientes. Nós somos impregnados de energias negativas e de pensamentos negativos o tempo todo. Nós somos. Então, quando eu falo Deus é onisciente, os orixás são oniscientes, eles entendem quando você pode e quando você não pode. Se você pode ir no terreiro, por que você está fazendo isso? Você não frequenta uma casa? Por que você está ativando desse jeito? Tá, você não pode ir no terreiro levar? Você pode ir, você tem pernas, você tem acesso, você pode ir. Por que você está fazendo isso? Agora, se você realmente não pode, não tem acesso, não tem como, os orixás entendem isso, porque eles são oniscientes. Como eu disse, o lado divino está para todos e para toda a criação. Aí, bom, ok. A partir do momento que essa imagem ela é consagrada, ela é ativada, beatificada, fluidificada, benzida, como você queira chamar, ela é, tá? E essa beatificação dessa imagem, esse cruzamento, tornou ela viva. E a partir desse momento que ela é viva, ela deve estar num lugar onde seja respeitada. Num altar, ou se você está na sua casa, em cima da geladeira, em cima do armário ali, bem arrumadinho,
numa estante, numa prateleira, que seja, mas deve estar num lugar dentro, num lugar onde você respeita e é respeitado. Não deve haver fumo, não deve haver qualquer tipo de energia que seja deletéria, que seja contra o sagrado. Não pode haver. Palavrões, brigas, não pode haver, porque o local é sagrado. Mas esta imagem, ela não tem uma expansão constante para toda a sua casa. Porque, como eu disse, o orixá, Deus, é onisciente. Então, ele só expande num raio aonde você está agindo e você está se conectando. Agora, se você se conecta com a imagem e você começa a rezar e pede para expandir para toda a sua casa, aquele portal se abre e se expande para toda a sua casa. E quando ele se expande para toda a sua casa, ele começa a recolher energias negativas, começa a recolher portais negativos, começa a recolher espíritos sofredores, espíritos zombeteiros, espíritos vingativos para dentro da imagem, e da imagem acessa o domínio, onde ela é alusiva. No caso, vamos falar aqui uma imagem de caboclo nas matas, de um caboclo das pedras, nas pedras, de um caboclo do fogo, no fogo, de um caboclo das águas, nas águas. Vai direto para esse domínio, aonde é neutralizado, decantado, transmutado, positivado, esclarecido e redirecionado nas suas evoluções. Dentro desta imagem, seja de preto velho, de qualquer entidade que for, ela tem esse poder a partir do momento que ela é beatificada, ela é consagrada. Quando nós falamos de fotos, quadros, eu tenho muitos quadros aqui no terreiro, né? Eu tenho um quadro, uma pintura pictografada, eu tenho o quadro da minha mãe, e para mim esses quadros são vivos. Porque foi passado pela entidade e a entidade ativou elas. E quando a entidade ativa, existe uma energia que emana desses quadros vivos, e quando eu estou no terreiro, eu peço para que elas me abençoem. Uma imagem, por exemplo, do Preto Velho Pai João. Por exemplo, você comprou lá a imagem do Pai João, aí você coloca ali, ai meu Pai João, e fica rezando para aquela imagem, para aquele quadro do Pai João. A sua fé ativa naquele momento, mas não é um quadro vivo. Agora, quando você leva para consagrar e consagra aquele quadro é vivo, ele está aberto constantemente. Imagens. Agora, um retrato que você leva para um caboclo cruzar, para um caboclo benzer, preto velho benzer, alguma coisa, uma imagem. Ele pega na imagem, ele coloca ali a mão, abre o portal daquela imagem e vai até onde a pessoa está, naquele momento. E através da imagem ele cruza, benze, e a pessoa onde está recebe aquela bênção, recebe aquele cruzamento, recebe aquela beatificação, aquelas energias fluidificadas, fluídas, aquelas energias benéficas para quem está sendo benzido naquele momento. Então, quando nós falamos de imagens, nós estamos falando também de um poder maravilhoso, magístico, de um poder magístico que está para toda a criação, sem profanar, sem revelar o que não pode ser revelado. Está aí, simples, explicando como funcionam as imagens no terreiro. Você pode alimentar essas imagens também. E como alimentar essas imagens? Você pode alimentar com velas. No caso do preto velho, colocar o cafezinho, colocar o copinho de água. Ali você alimenta energeticamente essas imagens. E essa energia que você alimenta essas imagens, ela absorve e irradia para sua casa e irradia para você mesmo. Tudo na Umbanda é magia. Tudo na Umbanda requer a força mágica, a força magística dos orixás e a força magística das entidades. Quando eu falo, e sempre vou dizer isso, que Umbanda é séria para pessoas sérias, para pessoas que têm uma consciência religiosa, para uma pessoa que tem uma dedicação vibratória para a religião, eu falo isso no âmbito geral, porque a frase nem minha a frase é do Caboclo Mirim. Umbanda é séria para pessoas sérias, porque devemos levar com seriedade. Não basta você cruzar uma imagem e você ter a imagem na sua casa e não cuidar. Não basta eu aqui ensinar como você consagrar uma imagem se eu não dou esses alertas, que os orixás são oniscientes, que eles sabem que você pode e não pode. É muito fácil eu ensinar aqui, consagre uma imagem assim, 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 e vou dar toda a receita para você consagrar ela. Só que o orixá, ele é onisciente, ele sabe se você está fazendo só por vaidade ou você realmente não tem acesso a nenhum terreiro, se você não pode. Respeito a espiritualidade, e você também respeite a espiritualidade, para que a espiritualidade, os veja como pessoas dignas que lutam pela religião e por ter uma consciência religiosa plena, ok? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Abraço, galera!